Pastor, o que você está querendo dizer? Eu já disse, vão tentar te paralisar, vão tentar te jogar para baixo, vão tentar te amarrar, vão tentar fazer obra de macumba, de baixaria, vela preta, vela vermelha, galinha, só vão gastar dinheiro, porque quem foi chamado para crescer, eu vou de novo, quem foi chamado para florescer, o inimigo não para, ninguém puxa para baixo, e Deus está dizendo, eu vou colocar você de pé, eu vou fazer você crescer, eu vou fazer você subir, eu vou fazer você florescer, eu vou fazer você aparecer, vou querer lhe arrancar, mas você vai permanecer. Lucas capítulo 13, o Luquinhas vai projetar aqui pra gente, a partir do versículo de número 6, eu vou ler com a igreja. A versão que eu vou fazer uso é Almeida Corrigida e Fiel. E dizia este uma parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar ele um fruto, e não achando, ele disse ao vinhateiro: fazem-se 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Então corta, porque ela está ocupando lugar na terra inutilmente. E respondendo ele, disse: Senhor, deixa este ano, até que eu escave em redor dela e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não der, depois a mandarás cortar. Você diz amém? Antes de sentar, olha para essa pessoa linda que Deus colocou do seu lado e diga a ele: é tarde da segunda chance. Olha para a pessoa que está do outro lado e diz: é tarde da segunda chance. Alguém queria te cortar, alguém queria te arrancar, mas o vinhateiro pulou na frente e está dizendo: eu vou te dar uma segunda chance. Quem crê, aplaude ao Senhor, enche essa casa de glória e senta glorificando a Deus. Irmãos, eu tenho uma palavra no meu coração para ministrar à igreja. Sabemos que Jesus, o príncipe dos pregadores, ele se utilizava de várias formas para se comunicar. Uma delas era a sua oratória. Outra forma que ele usava para se comunicar com as suas atitudes, com os seus exemplos, com os seus milagres e muitas vezes com o seu silêncio. Jesus se comunicava de formas tão eficazes que certo dia uma mulher foi pega em adultério e queriam apedrejar aquela mulher, mas a Bíblia diz que Jesus se abaixa e começa a escrever na areia. Quantas formas de se comunicar, e uma delas, e uma das mais tradicionais e mais conhecidas, são as parábolas. Diga comigo, parábolas. Muitos acreditam, e muitos por aí ensinam, que Jesus pregava em parábolas para que todos aqueles que ouvissem a ele viessem a entender o que ele falava. Mas o evangelista Mateus, ele deixa escrito a partir do capítulo 13, do versículo 10 em diante até o 17, que Jesus falava para que alguns pudessem entender, mas que outros não viessem a entender. Por quê, pastor? Para se cumprir a profecia que estava escrita no livro do profeta Isaías, profeta esse messiânico, que disse que ouvindo não ouviria e enxergando não veriam nada, por causa da gordura que tinha nos seus corações. Pastor, ainda não entendi nada, vai entender. Se você hoje entender esta parábola, é porque Deus permitiu que você entendesse os mistérios do céu. Como é que está o teu coração? Como é que está a tua vida com Deus? Os que não entendiam eram os fariseus, porque eles estavam cheios de si próprio. Então Jesus sempre propunha uma parábola, mas nessa tarde o Espírito Santo vai fazer com que você entenda toda essa parábola. Por quê, pastor? Porque não há gordura nem no meu, nem no seu coração. Mas pastor, de que se trata o texto em que ora lemos? A epígrafe do texto, ela é clara: a figueira infrutífera, ou a figueira plantada na vinha. Se puder, Luquinhas, coloca aquele card aqui ao fundo.
No verso 6, vai dizer que essa figueira, ela foi plantada em um ambiente que não era dela. Até porque figueira, ela deve ser plantada no figueiral. As vinhas, a vide, aquela que dá o suco de uva, nos vinhateiros, nos vinhedos. Mas essa figueira, a Bíblia diz que ela foi plantada em um lugar que não a pertencia. E quando eu falo de figueira, irmã Araci, eu me lembro que a Bíblia cita pelo menos 3 tipos de figueira. Quantos tipos de figueira, igreja? Uma delas é a figueira brava. A figueira que está escrita no livro do profeta Amós. Essa figueira, ela é conhecida pelos seus frutos que não amadureciam. Era um fruto que ele ficava verde durante todo o tempo. E quando você ia lá recolher esse fruto que abria, ele tinha sido estragado. E a Bíblia vai contar que dentro desse texto, no texto de Amós, Amós era um boiadeiro, era um catador de sicômoros, era um tipo de figo bravo que descia dessa figueira. Amós era somente um homem que cuidava do gado e cuidava desse tipo de planta. Mas a Bíblia diz que Deus decide levantar Amós como profeta. Mas pastor, não existia profeta naquela época? Existia o profeta Amazias. Mas o profeta Amazias, quando ouviu que Amós iria profetizar, ele disse: as suas profecias, Amós, não são bem-vindas aqui no Reino Norte. E Amós deve ter se entristecido, porque triste coisa é quando Deus levanta a mim, levanta você que está aí, para levar uma palavra para alguém, porque alguém não quer ouvir, diz assim: eu não quero ouvir o que você tem para falar. Mas a Bíblia me mostra que quando Amós não é recebido no Reino Norte, Deus disse: Amós, não tem problema, se não querem te ouvir no Reino Norte, eu já tenho um Reino Sul liberado para você. O Daniel já entendeu, já está de mão levantada, já tem 2 que está entendendo. Quando alguém não quiser ouvir você no Reino Norte, fica tranquilo, minha filha, Deus já preparou o Reino Sul para você. Deus me trouxe nessa tarde para dizer: você não vai ser aceito em todos os ambientes, mas fica tranquilo, quem não te receber no Norte, Deus já te preparou uma nova porta. Pastor, mas fecharam a porta aqui, Deus abre uma porta lá. Ah, pastor, fecharam o caminho aqui, Ele abre uma nova rota. Pastor, o mar está na minha frente, Ele consegue abrir o mar. Somente parado é que você não vai ficar. Segure a mão lá em cima que eu vou liberar a primeira profecia dessa tarde. É Deus dizendo: vão fechar a porta, vai ter barreira, mas eu sou o Deus que abre caminho até mesmo no deserto. Toca essa mão que está lá em cima no ombro de quem está do teu lado e diz para ele: vão te rejeitar em alguns lugares, mas fica tranquilo, Deus já tem um lugar certo para mim e para você. Ele está na casa. E Amós, ele era tipo essa figueira, Daniel. Era tipo esses figos. Era um figo bravo. Ele cuidava de gado, ele cuidava de animal, ele era boiadeiro. Mas não é porque não tem aparência que não pode ter essência para ser usado por Deus. Eu vou repetir para o lado de cá, porque aqui já entendeu. É Deus dizendo: eu não estou preocupado com o anel que você usa, com o diploma que você tem, com a roupa que você veste, com a eloquência que você tem, se você fala grego, se você fala aramaico, se você fala inglês, espanhol. Nada disso chama a atenção de Deus, pastor. E o que chama a atenção de Deus é a essência que está dentro de você. Amós não tinha aparência, Amós não tinha vestimenta de profeta, mas tinha vida de profeta. Eu não me visto como profeta, não tenho cara de profeta, mas tenho vida de profeta. E eu vou profetizar na Igreja Batista El Shaddai: ninguém sai daqui hoje da forma que entrou, porque o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é o Deus que pega o improvável e torna improvável. Pega o boiadeiro e transforma em profeta. Pega o mentiroso e transforma em justo. Pega um pecador e faz dele pastor. É Deus dizendo: nada para mim é impossível. Já foi dito aqui, Lucas capítulo 1 versículo 37, para Deus nada é impossível. Ei, esse problema que você tem, para Deus é possível resolver. Essa doença que você tem apresentado, o nosso Deus é cura. Esse problema de finança,
doença, Ele é Jeová Jirei. Essa doença, Ele é Jeová Rafá. A guerra que tu está enfrentando, Ele é Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Pastor, o que é isso? É Deus dizendo: eu sou suficiente para a tua causa, mulher. Eu sou suficiente para a tua causa, homem. Eu não vim aqui brincar com as tuas emoções. É Deus dizendo: eu sou Deus de resposta e vou te abençoar. Será que você veio para esse culto ou ainda está em casa? Eu não vim para brincar hoje à tarde não, irmão. Eu estava meditando na palavra e Deus falou comigo. E eu vou entregar tudo. Engraçado agora, irmão Daniel, que quando ele sai do reino norte, o profeta Amós, ele vai para o reino sul, sim ou não? E no reino sul existia uma cidade chamada Jericó. Irmãos, no reino norte, ele chegou a profetizar. E eu falei: então, Amós, se tu não profetiza aqui mais no reino norte, porque não quer ouvir, eu já tenho o reino sul para você. A Bíblia me fala que ele não profetizou no reino sul. Mas a Bíblia me diz, no livro de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 3 ao versículo 4, que certo dia, um homem chamado Zaqueu, um homem de baixa estatura, ouviu falar que Jesus iria passar. E ele decide subir de um pé de sicômoro. Pastor, não entendi, porque não está prestando atenção. Porque o pé de sicômoro era o pé de figueira brava. E alguém que saiu do reino norte, um dia foi para o reino sul e deve ter plantado algumas sementes por ali. Ele talvez não viu o fruto crescer, a árvore crescer, mas um certo dia, aquela árvore que ele plantou foi utilizada para um homem se aproximar de Jesus. Pastor, continuo sem entender, vai entender agora. As suas palavras de hoje podem não gerar efeito visual agora, mas futuramente pode ser palavras que vai atrair alguém para perto de Jesus. Amós não viu o fruto dele crescer, nem viu a árvore florescer, mas um dia aquela árvore, eu vou repetir, um dia aquela árvore serviu para alguém se aproximar de Jesus. Talvez você ache que não fale bem, não prega bem, não tem uma mesa posta bonita para evangelizar alguém, mas um dia alguém vai bater nas suas costas e vai dizer: através daquele abraço, através daquela paz do Senhor, através daquela mão estendida, através daquela saudação do azeite que você deu, aquela palavra me aproximou de Jesus. Às vezes a gente é imediatista, sim ou não? A gente quer tudo na hora. A gente é a geração do forno micro-ondas, é a geração dos 3 minutos. A gente faz agora, quer resultado logo. Mas Amós plantou, porque a Bíblia diz que um planta, outro rega, mas Deus é que dá o crescimento. Faz a tua parte. Pastor, mas ninguém acredita em mim. Continua orando. Pastor, mas ninguém me ouve. Continue clamando. Pastor, mas ninguém me olha. Continue descendo na oração. Continue vindo para o ciclo de oração. Venha para a vigília. Venha para a quinta-feira profética. Venha para o sábado para os jovens. Só não para de buscar a Deus. Pastor, tem gente que não vai com a minha cara. Quem disse que precisa ir com a minha e com a sua cara? Só basta o dono da terra querer lhe plantar naquele lugar. Diga: a terra tem dono. Ele planta quem ele quer. Oh, aleluia. E esses frutos da figueira brava, eu ainda não comecei a pregar, amém? Segura aí que a gente já entra na mensagem. Os frutos da figueira brava, esse figo verde, ele não amadurecia. Então ele só servia para cair e adubar as plantas, ou servia de alimento para os animais. Mas Deus, aquele que Jó fez mais de 70 perguntas para ele, e Deus só fez assim: Jó, onde tu estavas quando eu coloquei o limite no mar? Onde tu estavas quando eu coloquei cada estrela e chamei ela pelos nomes? Onde você estava, Jó, quando eu dei o nome à lua ou ao sol, os lumiares, coloquei cada um no seu devido equilíbrio? Deus de sabedoria, diga comigo: Deus de sabedoria, deu sabedoria para os cultivadores de figueira brava. Eles entenderam que quando furava aquele figo verde, e quando vinha a chuva seródia,
Aquele figo que antes ficava verde até apodrecer, agora com a chuva seródia, ele ferido, ele amadurece. E não amadurece de fora para dentro, ele amadurecia de dentro para fora. Porque para Deus, Ele está mais interessado que você amadureça aqui dentro do que amadureça a sua estética aqui fora. Eu já passei dos meus 44 e Deus sabe, como você está por fora não importa. Eu quero saber como você está aí dentro. Talvez você agora entenda porque você foi furada, porque você foi cortada. É porque antes você era um figo inútil. Aí Deus, mestre por excelência, disse: eu vou furar ela, eu vou cortar ela, eu vou machucar ela, porque na hora que eu liberar a minha chuva seródia, ela vai amadurecer de uma forma, ele vai amadurecer de uma forma que vão olhar assim, vão dizer: mas antes não prestava. Pois é, eu feri ele, ele agora está tratado, a minha água que é a chuva já tratou ele, ele agora é uma nova criatura, ele amadureceu, ele agora está viçoso, ele agora está bonito, ele agora tem pessoas querendo olhar para ele e olhar para ela e está dizendo: como assim? É porque Deus decidiu te ferir para te deixar pronto. Olha como você está hoje. Antes qualquer coisinha você caía do pé e dizia: eu não presto para nada. Mas agora vem chuva, vem sol, vem terremoto, vem vento, vem tempestade, vem dia quente, vem dia frio, mas você permanece um fruto viçoso. Olha para quem está do teu lado, essa pessoa linda, diz: que fruto maravilhoso é você, minha filha, que fruto maravilhoso é você, meu filho. Ei, você que está na internet me vendo, você é um fruto maravilhoso. Deus te feriu, mas foi para te amadurecer. Aleluia, glória a Deus. Mas essa figueira de Lucas 13 não é uma figueira brava, e nem é aquela figueira que Jesus, quando teve fome, não tinha fruto. E perceba que quando Jesus teve fome e foi comer naquela figueira e não tinha fruto, ele tocou, amaldiçoou, e naquele mesmo dia ela secou, sim ou não? Mas essa aqui representa a mim e a você. Quem vos fala pode até não ter fruto hoje, mas eu estou plantado onde Ele me colocou. Eu tenho dado sombra para minha casa, eu tenho dado sombra para minha família, eu tenho dado sombra para algumas pessoas. Pastor, não entendi, vai entender. Você talvez não esteja como Deus quer, dando os frutos que Ele quer, mas Ele está te dando uma nova oportunidade. Aquela figueira não teve, mas você está tendo. Pastor, tem 3 anos que o texto diz que ele vem buscar fruto e não acha. Pois é, 2023 talvez ele veio e não achou fruto em você. 2024 a mesma coisa, procurou fruto e não achou. 2025 da mesma forma. Eu vim ateiro dizendo: segura mais um pouquinho, segura mais um pouquinho, porque eu tenho uma forma ainda de fazer eles ou ela frutificar. Vamos pregar? Vamos para o texto. Essa figueira de Lucas 13, ela está plantada em um ambiente que não era dela. Irmãos, difícil coisa é você ser diferente em meio aos iguais. As vinhas todas bonitinhas, todas no mesmo tamanho, e uma árvore ocupando um grande lugar. E devem olhar e dizer: ele é diferente, ela é diferente, não dá para andar comigo, não dá para estar no nosso ambiente. Mas pela primeira vez, com voz de profeta, fala para quem está do teu lado: quem me plantou foi o dono da terra, e o dono da terra, ele tem nome: Jesus de Nazaré. Um aleluia, um amém, um glória a Deus. A figueira foi plantada em um ambiente que não era dela, irmão Fagner. Então ela estava sendo uma diferente em meios iguais. O ambiente não pertencia, mas ela cresceu. E Deus, quando escreveu isso aqui, Jesus, ele disse assim: ela era uma figueira. Diga comigo, uma figueira. Não era um broto, irmã Araci, não era uma mudinha. Ela não está no ambiente dela, mas ela está crescendo.
Eu vou de novo porque você não está nesse culto ainda. Ela não é um brotinho, ela não é uma mudinha, ela já é uma grande figueira. Uma figueira tem de 20 a 25 metros. O ambiente não era favorável, mas ela cresceu. O ambiente não era perfeito, mas ela cresceu. O ambiente queria sufocar, mas ela cresceu. É Deus dizendo para você nessa tarde: você pode estar numa repartição pública, você pode estar numa empresa, pode não estar num ambiente favorável, mas Deus toma a minha boca para dizer: se eu quiser você cresce, se eu quiser você floresce, se eu quiser você vai ter galhos, se eu quiser você vai ter folha, e se eu quiser você vai dar fruto. Oh, aleluia, ele está na casa. O habitat não era dela, mas ela desenvolveu. Oh, irmãos, já percebeu que você é diferente de todo mundo da tua casa? Sim ou não? E olha como você cresceu. A terra é a mesma, o ambiente é o mesmo, o solo é o mesmo, mas veja como você está crescendo. Eita, tem coisa que Deus vai falando aqui, a gente vai se empolgando, porque Deus é perfeito, irmão. Está falando com alguém aqui, irmão. Tu queria estar em outro lugar e Deus está dizendo: irmão, permaneça no lugar que eu te plantei, que ninguém te arranca, ninguém te corta, ninguém te maltrata. Oh, meu Deus do céu. Pastor, mas está tão difícil o ambiente. Pois é. Para quem não conhece as vinhas, ela é diferente da figueira. A raiz da figueira, ela cresce para baixo, sim ou não? Mas a das uvas, ela se amarra para os lados. Pastor, como crescer num ambiente de amarras? Eu prego para alguém nesta tarde que o ambiente não é favorável. Tudo tenta te puxar para baixo, mas a figueira estava, diga comigo, crescendo. Estava tudo amarrando, mas ela estava. O ambiente não era favorável, mas ela estava. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu já disse: vão tentar te paralisar, vão tentar te jogar para baixo, vão tentar te amarrar, vão tentar fazer obra de macumba, de baixaria, vela preta, vela vermelha, galinha. Só vão gastar dinheiro, porque quem foi chamado para crescer, eu vou de novo, quem foi chamado para florescer, o inimigo não para, ninguém puxa para baixo. E Deus está dizendo: eu vou colocar você de pé, eu vou fazer você crescer, eu vou fazer você subir, eu vou fazer você florescer, eu vou fazer você aparecer. Vou querer lhe arrancar, mas você vai permanecer. E o bom é que eu estou dentro do tempo. Olha, coisa linda. Pastor, mas tem gente do meu lado que já está frutificando. Estão tudo bonitinho, tudo igualzinho, se veste tudo igual. Diga para quem está do seu lado: você é diferente em meio aos iguais. Repete para mim, só para eu ouvir. Você. Para de olhar para a direita. Para de querer ser igual àquela mulher, ser igual àquele homem, ser igual àquele empresário. Ei. Você tem identidade. Pastor, por que você está pregando isso? Porque eu já vivi isso. Eu sou essa figueira. Você acha que eu não olhei para ninguém e queria ser igual? Você acha que eu não olho para um pregador e queria pregar igual? Você acha que eu não vejo o Daniel cantar e não queria cantar igual? Mas Deus me fez assim. Deus te fez assim. Deus acha você perfeito assim. Pastor, por que tudo isso esse arrudeio? Para você entender. E você pode estar dizendo: mas está todo mundo frutificando, todo mundo andando juntinho, e eu aqui sozinho, ninguém me vê, ninguém cuida de mim, eu me sinto desprezado, me sinto desprezada. Eu tenho uma palavra para a igreja, El Shaddai. Quem plantou você nessa vinha foi o Espírito Santo de Deus. E ele disse assim: deixa eu cuidar dela mais um ano. E qual foi a atitude do vinhateiro que aqui representa o Espírito Santo?
ele disse: eu vou escavar ao redor dela. Você lembra do que você leu? Talvez você entenda agora. Porque todas as vezes que um jardineiro, ou um cultivador, ou alguém que cuida da natureza, jardineiro, alguma empresa dessa, e eu vejo muito na minha casa, quando eles vão lá em casa, eles fazem uma poda, sim ou não? E eles limpam também do lado, sim ou não? Para a grama não sufocar, sim ou não? Talvez você entenda, mas todas as vezes que ele limpa, toca na raiz. Tá doendo? É porque ele está limpando. Pastor, mas dói tanto. Pois é, mas é para o teu crescimento, é para o teu amadurecimento, é para que você venha florescer, é para que você venha frutificar. A gente não entende. Lá em casa eu tenho um pé de, aquela que gruda na árvorezinha, como é o nome? Jabuticaba. Amém, irmão? Eu 10 pontos na média. Jabuticaba. Minha esposa é apaixonada, só que não desenvolve. Aí eu contratei uma empresa. Olha, o sonho da minha mulher é comer jabuticaba e não dá certo esse negócio. Já tem tempo. Aí ele fez: eu vou precisar podar ela. E não vai ser uma pequena poda, vai ser uma grande. Eu vou ter que cortar em cima, eu vou ter que cortar do lado e eu vou ter que escavar. Quando eu olhei aquele tamanho que ela era e ela teve que diminuir, aí o Espírito Santo falou comigo: quer crescer? Sim, meu Deus. Então diminua. Eles não estão aqui não. Quer crescer? Joelho no chão. Quer crescer? Cara no pó. Quer crescer? Menos pó na cara. Quer crescer? Tira o salto alto e bota a rasteirinha, minha filha. Porque tem que descer mesmo. Se você quiser crescer diante do Pai, é cara no chão, é cara no pó, é jejum, é oração. Deixa Ele te podar, que o resultado disso é crescimento, crescimento, crescimento. Eu falei para vocês que quem estava cuidando dessa figueira foi o vinhateiro, sim ou não? Não foi o prefeito, não. Não foi o governador, não. Não foi o patrão, não. Não foi o pastor, não. Não foi os obreiros, não. Esse vinhateiro aqui, ele representa o Espírito Santo. Irmão, tem alguém que entende até o teu gemido quando tu está orando. Ele te conhece. O dono da terra, ele disse assim: corta porque é inútil. Ele pula na frente e diz: não faz isso não. Tu só vê ela uma vez por ano. Pastor, não entendi. Tem gente que só te vê aqui na quinta-feira, aí quer te cortar. Tem gente que só nos vê aqui no domingo, aí quer nos cortar. Mas o Espírito Santo vê você na segunda. O Espírito Santo vê você na terça. O Espírito Santo conhece você na quarta. Estão dizendo corta ele, diz não corta não, porque eu conheço a oração dele, eu conheço a oração dela. Eu sei porque não está frutificando. É porque o ambiente está difícil. É porque estavam amarrando ela. É porque estavam fazendo oração contrária contra ele, contra ela. Mas eu vou pular na frente. Eu vou cortar, eu vou limpar, eu vou adubar. Mas deixa mais um pouco, porque ela vai florescer. Ele vai florescer, vai crescer. Podem não gostar, mas Deus está dizendo: se eu chamei para crescer, quem é o homem para paralisar? Mas estão dizendo está ocupando espaço. Fecho minha Bíblia. Hashtag Deus falando: se não couber ele ou ela, eu abro espaço. Não, você precisa entender. Deus está dizendo: se não tem aquela vaga, eu crio. Se já está ocupado, eu tiro e boto você. Mas que você vai ficar no lugar que Ele quer te plantar, vai. Ah, podem apertar, podem puxar, podem começar a crescer. Tudo pode acontecer, mas se Deus quiser, Ele abre espaço, mas você permanece. Eu vou começar a finalizar. Essa história de que o vinhateiro pula na frente é somente para duas coisas: para se cumprir a profecia de Isaías 45, número 2. Eu irei adiante de ti, endireitarei os teus caminhos tortuosos,
Quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei tesouros escondidos e riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Diga para quem está do seu lado: você está plantado. Abacuque capítulo 3, versículo 17. Ainda que o produto da oliveira habita, ainda que a figueira não floresça. Luquinhas, prepara aí para botar no telão alguns capítulos e versículos, para a igreja não achar que só é coisa da minha cabeça. Abacuque 3,17 vai dizer: porque ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, e que ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Mateus capítulo 24, versículo 32, coloca no telão. Oh, aleluia, eu sinto Deus aqui. Aprendei, pois, esta parábola Aprenda essa parábola, igreja. É palavras de Jesus. Pois quando seus ramos se tornarem ternos e brotarem folhas, sabeis que está próximo o verão. Pastor, não entendi por que verão. Cantares capítulo 2, versículo 12 e versículo 13. Capítulo 2, versículo 12 e 13. Cantares capítulo 2. Apreciem as flores da terra. O tempo de cantar ele chegou, e a voz da rolinha se ouve na toda terra. Versículo 13. A figueira já deu seus figos verdes, e as vides flor exalam seu aroma. Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Pastor, não estou satisfeito. João capítulo 1, versículo 48. Oh, aleluia. Eu sinto Deus nessa casa. Disse a Natanael: de onde você me conheces? E Jesus lhe respondeu e disse-lhe: antes que Felipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Deus não falou que tinha fruto na figueira, mas tinha gente se abrigando debaixo dessa figueira, e Jesus viu. Pastor, não entendi nada, vai entender agora. Você pode até não ter frutificado em 2026, mas você continua sendo sombra para teu filho, para tua filha, para o teu marido, para tua esposa, na tua empresa, no teu trabalho, na repartição. Você continua a dar sombra. Deus tirou você do mundo e te plantou aqui. Tinha gente melhor? Sim. Tinha gente que pregava melhor que eu? Sim. Tinha gente que cantava melhor do que vocês? Sim. Que tocava melhor do que vocês? Sim. Mas Ele escolheu cada um de nós e nos plantou na El Shaddai, e está dizendo: é ano de frutificar, é mês de frutificar. Pastor, mas ainda está o inverno, está acabando. Mas o Senhor nos chamou para dar fruto em tempo antecipado. Jeremias, o que tu vê? Eu vejo como uma vara de amendoeira. Pois viste bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra. A vara de amendoeira é uma árvore que dá fruto antes do
Feche seus olhos, fique de pé. Talvez hoje você passou por essas portas e entende o porquê de tantos furos, tantos cortes, tantas podas. Deus te trouxe nessa tarde para tanta coisa, inclusive para ouvir isso. Você não está esquecido. Foi Ele que te plantou naquela casa. A voz que vem no teu ouvido é arranca e vai embora. Acaba o casamento, pede demissão daquele lugar, sai daquela igreja, mas Deus está falando através da minha boca hoje à tarde. Você está plantado e você vai permanecer. Eu tenho uma palavra aqui no meu coração, que desde o início dessa reunião, deste culto, Deus está falando comigo. Zaqueu poderia ter subido nas palmeiras, que são mais altas, que aparenta ter algum fruto lá em cima. Mas esse tipo de árvore, ela não permite que as pessoas consigam subir nela. O seu caule não tem estrutura. As palmeiras não aguentam o peso de uma pessoa lá em cima. E você foi chamado para ser figueira, porque o seu tronco aguenta vento, aguenta peso, aguenta carga, serve para dar paz para pessoas, tranquilidade. Tantas pessoas se aconselham com você, amam ser abraçadas por você. Uma palavra tua põe pessoas de pé. A palmeira não tem nem galho para alguém se pendurar, mas a figueira, Zaqueu, mesmo pequenininho, conseguiu se aproximar de Jesus. Talvez você está aí sentindo as dores no teu coração, porque você está sendo muito cortado, e eu entendo. Eu sei o que é ser cortado, eu sei o que é ser paudado, eu sei o que é estar num ambiente sendo julgado, sendo medido, sendo avaliado. Quantas vezes eu fui pro joelho chorar, mas por que eu não fiz nada e as pessoas entortam a cara para mim? Você é diferente em meio aos iguais. Que Deus possa nos abençoar nessa tarde. Que Deus possa te dar estrutura nessa tarde. Que a partir de hoje pessoas saiam daqui florescendo. E eu finalizo a minha ministração dando a maior oportunidade que um ser humano pode ter. Quem passou por essas portas, que ainda não teve um encontro com o dono da terra, e ele veio aqui e falou no seu coração: eu vim em busca de fruto, e eu estou te dando oportunidade. E hoje chegou a oportunidade da sua vida de me declarar como o único e suficiente Salvador. Se você que nos assiste através da internet, essa palavra foi com você, você vai colocar assim um sim no chat: sou eu. E se for alguém daqui, levante sua mão, quero conhecer você e quero orar. Tem alguém aqui querendo confessar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Deus lhe abençoe, meu irmão, abaixe sua mão. Nós já temos uma vida para Jesus. Tem mais alguém que queira confessar a Jesus Cristo? Olha quantas oportunidades você já teve. E olha, mais uma vez o dono da terra te dando mais uma oportunidade. Pastor, mas eu tenho que resolver algumas coisas na minha vida. De tantas coisas que você e eu temos para resolver, pendências que nós temos que resolver, a primeira tem que ser com Deus, porque é Ele que dá o crescimento, é Ele que dá a ordem, é Ele que diz quem corta, é Ele quem diz que não corta. Perceba que o vinhateiro, que é o Espírito Santo representado ali, ele disse: olha, se não der fruto durante um ano, tu darás ordem para cortar, porque o Espírito Santo não vai te cortar, mas o dono da terra, ele pode. E essa é a oportunidade da sua vida. Tem mais alguém para Jesus? Eu vou descer, vou cumprimentar o meu irmão. Se possível, vem aqui na frente, eu quero orar. Se você se sente tocado no seu coração, você pode sair do seu lugar. Vamos fazer uma oração, Luiz. Põe a mão no seu coração. A igreja vai estender as mãos para cá. Diga-se comigo: eu, Luiz, confesso a Jesus Cristo como meu único e
e suficiente Salvador. Senhor, escreve meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados, me aceita como teu filho e me dá a tua paz. Me planta, Senhor, em uma casa de oração, me faz crescer em conhecimento, graça e sabedoria, e me abençoe e me recebe como teu filho, no nome soberano de Jesus Cristo. E a igreja do Senhor diz: aplauda o Senhor, glorifica a Deus.